Graças e paz. Vocês estão bem? É sempre uma mistura de temor, de alegria. O desafio de compartilhar com a igreja a palavra de Deus. Eu queria também saudar com a graça e a paz os irmãos que nos acompanham pela internet, incentivá-los a ser um canal da graça de Deus também, a se dispor na mão do Senhor para ser instrumento da comunicação do Evangelho e de fazer o Cristo crucificado conhecido em todo lugar por meio da graça. E que Deus faça isso também no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Bom, a razão do boletim desta manhã tem a ver com um cuidado que nós, como igreja, precisamos ter. O pastor Glenn falou aqui na oração das crianças, trouxe uma consciência da responsabilidade como igreja. Existe uma tendência a que se escolha dentre um grupo algumas pessoas sobre as quais estarão depositadas as responsabilidades. Até entendo que Deus levanta no meio da sua igreja pessoas com esta função, mas a palavra de Deus nos exorta à consciência de que a igreja é o corpo de Jesus Cristo, e que Deus age por meio do seu corpo, e que Deus age através da vida de cada um de nós. Quando eu olho, e domingo passado na pregação do Eric, eu fui impactado pela palavra e cheguei na minha casa e vendo algumas circunstâncias, eu vi uma multidão de gente na televisão, diante de uma pessoa, de um líder religioso que dizia coisas que só promoviam a escravidão, só sacralizavam modelos do pecado, só lavava porcos, com o perdão da expressão, e tinha a intenção de fazer com que o urubu comesse alpiste. E eu vi aquilo abarrotado, e o que veio ao meu coração é: por que chega a esta situação? Por que existem tantas pessoas iludidas com a religião? Por que existe tanta gente falando algo que é totalmente contrário a Jesus Cristo, ao seu ensino, à sua vida, confundidas com Jesus Cristo? Como se de Jesus Cristo fosse. Por que todas as vezes que alguém se posiciona contra essas aberrações que nós vemos no horário nobre nas nossas televisões, parece que é errado, parece que é presunção, logo se evoca o discurso cristão da tolerância para dizer: você não pode julgar o outro, você não pode falar assim do outro. Enquanto isso, essas arapucas ficam abarrotadas de pessoas que Deus ama, de pessoas que Deus ama profundamente, pelas quais Cristo verteu o seu sangue, iludidas por um processo que as escraviza, as torna
duas filhas, duas vezes filho do diabo do que aqueles que estão ali proferindo aquele monte de mentiras. E pior, com a ideia de que é são. Não conseguem perceber a sua enfermidade. Não conseguem discernir o espiritual do espiritual. A pergunta é como isto chega a esta condição? Como isto pode ser? Eu fico imaginando como seriam se nós vivêssemos, ou se fosse possível imaginar aqui, elucubrar, enlouquecer e ver alguns dos apóstolos de Jesus Cristo podendo contemplar isto e dizer assim: não, irmãos, é normal, deixe-os, não vamos julgar ninguém, não podemos julgar o outro, não podemos falar nada contra isso, sem contar que existe todo um trabalho para anestesiar a minha e a sua consciência, para tirar de nós o vigor da alegria da salvação, o vigor daqueles que podem dizer assim: crie, e é a razão de eu anunciar a Jesus Cristo, é o fato de que eu criei. E a razão de a igreja anunciar a Jesus Cristo é o fato de que ela também creu. E por isso também fala, anuncia, dá testemunho. O porquê? O porquê que a apostasia cresce? A Bíblia nos avisa que assim seria. Mas isto não significa que deve haver dentro de mim e de você um espírito passivo, apagado. Antes, nós somos chamados a batalhar pela fé evangélica. E até falar evangélica aqui dá medo, porque não tem nada a ver uma coisa que a Bíblia está dizendo com a ideia que nós temos de evangélico hoje. Mas anunciar a obra redentora de Jesus Cristo. E eu tenho uma linha de pensamento para tratar com os irmãos aqui, evocando a princípio essa questão: a igreja é responsável. Você é parte do corpo de Jesus Cristo. Sabe como que Deus toca o seu filho? Sabe como que Deus toca a sua esposa, seu esposo? Sabe como que Deus beija você? Deus beija através da sua boca, Deus toca através da sua mão, Deus abraça através do seu abraço. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E é assim que nós tocamos em Deus também. Quando o Glênio fala da necessidade da congregação estar junto, Jesus disse que ele teve fome e foi alimentado, teve frio e foi vestido, esteve doente e foi visitado. E eles lhe perguntaram: quando? Quando nós te vimos nessa situação e fizemos estas coisas que o Senhor está dizendo? Quando vocês fizeram a estes pequeninos, a mim me fizeram. Por isso que eu evoco aqui a realidade da responsabilidade da Igreja de Jesus Cristo. A igreja não pode ser terceirizada, porque a igreja é o corpo de Jesus Cristo. É por meio de onde Jesus age, toca, fala, ajuda, socorre, se alegra. É por mim e por você. O título do nosso boletim é O Muro, o Morno e a Apatia.
Admira-me, Gálatas 1:6. Vamos ler juntos, queridos? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em tuas mãos, para que o Senhor fale e para que o Senhor nos dê ouvido para ouvir. Liberta, cura, salva nesta manhã, Senhor, e que o louvor, a honra e a glória sejam dados a Jesus Cristo. Existem algumas questões peculiares ao nosso tempo que talvez não existissem na época em que Paulo escreve esta carta aos Gálatas. Ainda que elas estivessem presentes naquela época, por certo, não se mostravam com a mesma intensidade nos tempos atuais. Esta é uma afirmação a princípio vaga, mas penso que no decorrer do tempo e no deslizar da pena, essas questões se tornarão mais objetivas. A começar pelo fato de que, logo no início de sua carta, Paulo manifesta sua admiração, espanto, algo que é raro em nossos dias, a capacidade de nos espantar. Paulo manifesta aqui o fato de que ele está admirado. A carta aos Gálatas é escrita com um propósito específico. Havia um movimento judaizante de retorno aos princípios rudimentares desse mundo, onde Deus é um barganhador, onde o ser humano não é liberto, mas continua escravo de uma lei fora dele. E Paulo havia anunciado o evangelho da graça de Cristo Jesus. E aquilo que serve como uma tensão, como um peso que está sobre mim e sobre você o tempo inteiro, de voltar às tradições que nos trazem a falsa sensação de segurança, pesavam sobre a vida deste povo, da igreja de Jesus Cristo, ao ponto de eles começarem a adaptar o evangelho, tirar a loucura do evangelho, para que pudesse fazer sentido novamente. Porque duas coisas que não fazem sentido: o evangelho de Jesus Cristo e o sistema deste mundo. Porque um traz em si o sinal da cruz, o signo da cruz, que inverte todo e qualquer pensamento e forma de agir deste mundo, que põe em xeque todas as estruturas e que põe no chão toda e qualquer filosofia ou pensamento de sabedoria humana. Porque não é possível para a mente humana pensar em um Deus crucificado. Não é possível para a razão humana que o Deus de toda a glória, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, se esvaziou a esta condição. Não requereu para si a sua condição de Deus, não se aferrou à sua condição de Deus, antes se esvaziou da sua condição de Deus, por amor. Porque nós somos aqueles que, entendendo o poder, o usamos. Nós somos aqueles que, entendendo o poder e tendo uma vontade, fazemos com que ela se estabeleça a qualquer custo. Enquanto Deus, que tem a razão, que tem o poder, que tem a legitimidade, se permite morrer numa cruz. Está aí a fala: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, então desce da cruz e creremos em ti. Não há nenhuma compatibilidade entre a fé cristã e o jeito de ser do mundo. Não há nenhuma relação entre eles. E esse sistema queria de novo trazer os rudimentos do mundo, então Paulo está admirado, espantado. O que está acontecendo? Admira-me! Que velocidade é essa de transição com a qual vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que se entremetem no meio de vocês e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Esta é a grande questão. Porque nós nos espantamos mais? Porque nós vemos isso sendo anunciado de forma massiva, com uma mídia de massa.
E nós, os cristãos, os que tomamos para nós a prerrogativa de igreja de Jesus Cristo, olhamos para isso e aceitamos com a maior naturalidade. O máximo que fazemos é torcer o nariz e dizer: aquele povo é tonto, ou que esse cara é? Esse cara não me representa. Até que isso já é uma fala significante. Mas ainda assim aquilo vai entrando na nossa cabeça e a gente simplesmente cria um ar meio... fazer o quê? Vivemos tempos de apatia, por isso gostaria de começar nossa reflexão por essa questão. Estão nos tirando a capacidade do espanto, da admiração, da indignação. O sistema deste mundo tem conseguido, mesmo em face da consciência ainda que superficial da maioria, fazer com que o espírito humano se dobre às suas determinações. E o que é pior, estão se dobrando até mesmo aqueles que deveriam testificar ao mundo de que suas obras são más. Se você pergunta para a grande maioria das pessoas... Vamos criar aqui a hipótese ou a ideia de que nós estamos dentro de um ônibus que chama mundo. Se você pergunta para os passageiros desse ônibus, para onde está indo esse ônibus? A maioria deles vai dizer assim, para aquele precipício logo adiante. Quando você pergunta para as pessoas, você acha que a maneira que o mundo estabelece de vida tem favorecido a vida? Aquilo que o mundo tem estabelecido como relacionamento, tem favorecido os relacionamentos? Aquilo que o mundo tem proposto como realização, tem realizado as pessoas? Aquilo que o mundo propõe como saúde, tem promovido saúde nas pessoas? Ou nós vemos cada dia mais pessoas adoecidas por esse sistema? Se você pergunta de maneira simplória, e você acha que vai dar certo? Você acha que está bom? A maioria das pessoas chegam à conclusão, ainda que superficial, de que não está. O mundo não está bem, as coisas não vão boa, o mundo vai de mal a pior. Mas é interessante que, da mesma maneira que nós conseguimos chegar a essa conclusão, parece que esta conclusão é incapaz de afetar-nos de maneira significativa, de modo que nós possamos reagir a essa estrutura que tem causado tanto mal às pessoas, que tem acabado com os relacionamentos, que tem acabado com a saúde, que tem acabado com a esperança, que tem mergulhado as pessoas num sistema escravizador. Nós não conseguimos reagir a isso. Jesus disse certa vez a seus irmãos incrédulos, e a incredulidade no Cristo de Deus é característica sine qua non para a cidadania neste mundo em trevas, que, vamos ler juntos, João 7,7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. A seriedade dessas palavras, contida nestas palavras, é eterna e imensurável. Por isso podemos tirar uma conclusão clara. Tudo aquilo que Jesus Cristo é, o mundo como um sistema odeia. Por uma razão simples, o testemunho de vida de Cristo expõe a maldade do sistema do mundo. E por conseguinte, o ódio daqueles que se valem do mundo como habitat natural será lançado sobre todo aquele que estiver pela fé unido a Cristo, sendo desta forma Cristo para o mundo. Irmãos, nós não podemos esperar ação diferente. Não podemos esperar. Se estamos unidos a Cristo Jesus, se fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, da sua ressurreição, a sua vida dará testemunho, melhor dizendo, a vida de Jesus Cristo manifestada em você dará testemunho de que o mundo é mau, de que o mundo é uma mentira, de que esse sistema é um sistema escravizador, de morte, que o mundo jaz no maligno. Portanto, as pessoas que se valem do mundo como seu habitat natural, ou seja, que encontra conforto nessa estrutura toda, também fará de você um alvo. Não pense que dá para ser, dá para andar junto, não dá.
A única razão, como Jacques Ellul vai dizer no seu livro Cristianismo Revolucionário, Deus nos chama para ser signo neste mundo. Deus nos chama para ser sinal do reino de Deus neste mundo. Deus nos chama para quando o mundo estiver andando num sentido, ver você andando no sentido oposto. Você vai levar esbarrões, você vai levar xingões, mas você será um sinal do reino de Deus. Alguém que poderá dizer ao mundo que está em trevas, ao mundo perdido, não é assim. Jesus Cristo é o Senhor. Mamon não é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Este caminho é um caminho de morte. Nós caminhamos para a vida. Nós caminhamos para a ressurreição. Nós vivemos a partir da ressurreição. Neste caminho, as pessoas são mais importantes do que as coisas. E quando o mundo estiver gastando a sua vida e a sua energia para poder ter coisas, de modo que essas coisas confiram a eles alguma identidade, porque daí ele vai poder dizer, eu sou alguém, você vai poder dizer para ele assim, então querido, você pode ganhar o mundo inteiro, você vai perder a sua alma. Aliás, você já perdeu a sua alma porque você vive uma mentira. Você vive tentando o tempo inteiro dar satisfação à opinião dos outros, a partir das coisas que você sabe, das coisas que você tem, das coisas que você consegue, sem nunca jamais entrar num descanso e poder celebrar diante da aceitação e do amor de Deus, o fato de você ser um falido, mas um falido que ganhou uma nova identidade. Filho e filha de Deus, pela fé em Jesus Cristo e por graça. E é isto que Paulo está trazendo à memória dos irmãos de Gálatas. A graça de Cristo. Porque enquanto nós não entramos no descanso do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, qualquer ideia de Deus é sustentada por você. Qualquer pseudo-relação com Deus está sobre os seus ombros. De modo que o seu deusinho hipotético é sustentado por você mesmo e você não vai aguentar. Você pode aguentar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 30 anos. Mas você não vai sustentar esta divindade pesada, exigente, não graciosa. Porque a única maneira de Deus agir com relação aos seres humanos caídos foi pela sua graça. Foi dar a nós o que nós não temos. Foi sustentar-nos. Foi dar a mim e a você tudo. Sem que nós merecêssemos absolutamente nada da sua bondade, antes, pelo contrário, merecíamos a severidade do castigo do inferno. Porque escolhemos a rebelião contra Deus, decidimos ser deuses. E você vai colocar a culpa em Adão, mas pode ver que na sua vida é igualzinho. Eu falo isso, amado, porque na minha vida é assim. Nós somos aqueles que voltaram da rebelião. Que nos curvamos diante do senhorio de Jesus e dizemos, Jesus Cristo é o Senhor, Deus está certo, Ele tem a razão. Agora Ele habita em nós, Ele habita em nós para quê? Para que nós possamos ser sal da terra. Conservar. Sabe por que essa terra é conservada ainda? Porque Deus não retirou o seu espírito da igreja. Porque a igreja é o sal da terra. É a única fonte de luz para esse mundo que jaz em trevas. É a única fonte de luz para este mundo que jaz em trevas. Quando nós nos reunimos aqui, eu estava sentado ali e eu fiquei vendo a beleza do que é isto. Um povo que anuncia que Jesus Cristo é o Senhor.
que não deixa cessar o testemunho de Jesus para um mundo que odeia Jesus, que não quer saber nada de Deus. E isso através de uma manifestação simples da boca que louva ao Senhor com alegria, anunciando a Deus. Deus é a nossa esperança, Deus venceu o mundo, Deus é a verdade, Deus é a vida. E nós somos chamados a isso, amados. Existe aqui uma relação que é importante destacar e que nos será útil adiante. Trata-se da relação de amor e ódio entre o sistema do mundo e os verdadeiramente cristãos. Jesus, por meio de sua palavra, nos disse, João 15, do 18 ao 20, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O que queremos deixar claro antes de voltarmos ao tema da apatia em que estamos mergulhados é o fato da incompatibilidade entre o mundo como sistema e Jesus Cristo. Entre aqueles que são discípulos do mundo e os que são os discípulos de Jesus Cristo. Luz e trevas não combinam, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aqui cabe uma orientação. Quando a palavra de Deus nos ensina sobre o cuidado que devemos ter em relação às nossas associações ou relações de comunhão, em momento algum a Bíblia está se referindo a pessoas pecadoras. Pelo contrário, a menos que Jesus tenha nos ensinado errado em seu discurso e prática. Pois ele é aquele que foi mal visto e acusado justamente por sua mania de se envolver e se confraternizar com pessoas que, para o mundo, ou para o sistema do mundo baseado no mérito, são desqualificados e impróprias. São desqualificadas e impróprias. Aos seus acusadores respondeu dizendo, Lucas 5, 31 e 32, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Quando a palavra nos ensina sobre isto, ela está se referindo àqueles que aceitam o jeito de ser do mundo. São os tais que não se importam de usar disfarces, inclusive de crente. São lobos em pele de cordeiro, jamais assumirão sua depravação total, pois isto envolve uma auto e consciente declaração de doente, de gritar aos quatro ventos, leproso, leproso, apelando assim para a misericórdia do filho de Davi, coisa que só os falidos que não têm nada a oferecer podem fazer. Por esta razão, a palavra de Deus nos deixa claro quando diz, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Irmãos, nós entendemos o que nós lemos tudo aqui? Quando a Bíblia fala que não é para você associar-se com o mundo, ela não está falando propriamente dito com o seu cunhado bêbado, com a sua sogra que você acha chata, com o seu colega de trabalho que é um devasso. A Bíblia não está falando disso, caso contrário Jesus teria nos ensinado errado pela sua prática e pela sua fala. A Bíblia está falando com relação àqueles que aceitam o sistema do mundo. E qual é o sistema do mundo?
senão o sistema da farsa, o sistema da hipocrisia, de querer ser o que não se é, de querer convencer os outros de que é uma coisa, quando na realidade é outra, de viver de aparência. É disso que a palavra de Deus está falando. E quando isto é associado ao discurso cristão, a Bíblia vai dizer, aí a maldade já exagerou, com os tais nem sequer comais. Mas sabe o que nós fazemos? Não, gente, a gente não pode julgar. A gente não pode julgar. Pode sim. A palavra de Deus vai dizer que a única coisa que a gente pode julgar é isto. Ela vai dizer, quando vos reunirdes, fale 1, 2, quando muito, 3. Os outros, julguem. Nós não podemos brincar com aquilo que é evangelho. Nós temos que nos espantar, sim, com aquilo que não reflete o evangelho gracioso de Jesus Cristo. Nós não podemos ter uma posição apática a isto. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender a nossa responsabilidade de igreja, de que se essas pessoas estão nessa condição, aquelas pessoas que Deus ama, talvez seja porque nós temos nos omitido. Nós temos aceitado o papel da apatia proposto a nós como cidadãos cristãos. Padrão, sei lá. Me ajuda aí, alguém. Padrão. O crente padrão. Aquilo que não é evangelho. Eu estava essa semana, eu sei que nós precisamos ter graça e discernimento de Deus e amor. Tem um camarada aqui, que vocês já viram um camarada da trombeta aqui no calçadão? Já ou não? Ele, aí ele começa, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. E aí eu ouvi ele falando, ele falou assim uma hora, vocês precisam se consertarem com Deus. Aí aquele entrou no meu ouvido, foi rasgando aqui assim, foi dando aquele retorcido, embrulhou no meu estômago. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, preciso falar com esse homem. Aí estava eu e mais um amigo, aí eu passei por ele, fui resolver um negócio que eu tinha que resolver. Na volta eu parei, falei, olá querido. Ele, olá. Aí o Senhor falou assim, filhão, não dá para você chutar a canela dele agora. E eu perguntei para ele assim, como é que você começou esse ministério? Ele começou a me contar, falando de uma depressão muito forte que ele teve em Manaus e tal. E ele começou a contar a vida dele ali, como Deus começou a fazer aquela obra na vida dele. E ele já visitou todas as capitais do nosso país, pregando nas ruas. Ele não tem apoio de nenhuma comunidade, de nenhuma igreja. Eu falei, mas como, você tem família? Como que você sustenta? Ele falou assim, Deus vai dando jeito. Deus vai levantando as pessoas e Deus vai fazendo e tal. E ele falou, há um tempo atrás eu tinha Deus me deu umas canções, eu gravei num CD, mas agora acabou. Estou aqui com um CD. Vou ver se eu faço mais para poder vender e me ajudar aí na caminhada, porque daqui 2 anos eu quero fazer todas as capitais novamente. Eu falei, você está morando aonde? Ele falou assim, eu moro em Guaravera, acho que ele falou. Tem um pastor lá, cedeu uma casa para ele poder morar. E ele falou das dificuldades que muita gente dá pancada nele ali, né? E eu fiquei pensando assim, puxa, eu cheguei aqui mais um para dar uma pancada nele, né? Mas é engraçado que a gente dá pancada, mas ninguém vai lá falar o que ele está falando, né? A gente acha que ele é louco, né? E eu me lembrei do livro do Tara na Balança. Apolo estava pregando, não sabia nem o que era Espírito Santo. Ao ponto de uns dizerem, nós somos de Apolo, os fulanos são de Paulo, outros de Pedro, outros de...
O cara não sabia nem que era Espírito Santo, mas estava ali, pregando. E ele foi contando alguns testemunhos. Aí eu falei assim: querido, quantos CDs desses você queria? Ele falou: uns 100 para mim tá bom. Ele falou assim: por quê? Você conhece alguém? Eu falei: conheço. Catei o telefone, liguei para um amigo, falei: querido, estou com uma situação assim, assado. Esse amigo falou assim: vamos fazer 1000 CDs para ele. Aí eu falei: então, ó, querido, então o rapaz lá resolveu te ajudar, vai ter 1000 CDs. Combinamos a data e tal. Agora, na curva, eu vou chegar e vou falar: amado, queria te dar um presente. Lê esse livro, isso vai abençoar seu ministério. Vamos conversar, eu queria explicar uns negocinhos para você. Porque a gente que tem o Espírito Santo de Deus, gente que depende da ação graciosa de Deus, pelos quais Deus dá fruto, mas simplesmente talvez não tenham o privilégio que eu e você temos, que estamos acostumados. Gente, não é 1, nem 2, nem 3 testemunhos. Toda semana enche aquela caixa de e-mail de gente falando: o que é isso? O que vocês estão falando aí? Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas se a gente não para, não dá ouvido, não ouve história, as coisas vão acontecendo, irmãos. E isso é nossa responsabilidade como igreja. Vocês entenderam, só para voltar aqui, vocês entenderam que quando a Bíblia fala que não é para se associar com as trevas, não está falando de quem é pecador, não. Ela está falando de quem aceita esta abominação do mundo de viver pela aparência, daqueles que, dizendo-se irmãos, cometem todas essas coisas. Então você olha na TV, está lá, a avareza está explícita ali. Explícita, mas ninguém pode falar nada em nome da boa política ou da politicamente correto, o que é hipocritamente correto. Ninguém pode falar nada. E Deus amando aquele povo. E Deus querendo tocar aquele povo. E Deus querendo usar a minha e a sua vida. Não para a gente ir lá e dar tijolada, mas para a gente ir lá e... Povo, estou falando do povo. Com todo respeito, se eu encontro cidadão, é perigoso eu pular com os 2 pés no peito dele. Eu sei que eu falo umas coisas aqui, depois vocês me dão umas pancadas, eu recebo uns e-mails brabos. Mas, gente, é uma coisa que mexe demais comigo. Quem já foi afundado em religião sabe do que eu estou falando. Como é terrível. Eu falei aqui, en passant, não creem na depravação total. É isso que a religião faz. Dá alguma possibilidade ao homem sem a cruz. Dá a possibilidade de o homem se acertar com Deus. Dá a possibilidade de o homem barganhar, de oferecer alguma coisa a Deus. Meu querido, você não tem nada a oferecer a Deus. Deus, revelado em Cristo Jesus, é o Deus que não pode ser servido pelas suas mãos, nem pelas minhas, que não habita em templos construídos pelas mãos dos homens. É Ele quem dá a todos, tudo, por graça. E esta graça é que nos liberta para, sem barganhas, dizer: Senhor, eu sou um servo inútil. Eu não sou nada em mim mesmo, mas como o Senhor é aquele que chama a existência as coisas que não são, está aqui a minha vida, está aqui o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti, por causa de Jesus Cristo e da obra graciosa de Cristo em meu favor. Senhor, me dá o privilégio de ser instrumento de vida para tantos oprimidos por essa religião, para tantos que vivem no engano, no erro. Senhor, está aqui os meus bens, está aqui a minha vida, está aqui o meu conhecimento, isso tudo é nada. Mas quando o Senhor vencer em mim, Senhor, isso pode ser instrumento em Tuas mãos para a Tua glória. Voltando à questão da apatia, quando questionamos de forma particular as atitudes, pensamentos e direções que o mundo nos impõe, e quando digo mundo, a massa, a andar em uma determinada direção, a pensar de determinado jeito, a consumir determinadas coisas,
percebemos que, individualmente, o índice de pessoas que chegam à conclusão de que o caminho que estamos tomando não é bom é enorme. Porém, este índice se equivale ao número de pessoas que dizem: é assim mesmo, fazer o quê? Quantas atitudes, pensamentos e práticas cultivamos em nossas vidas de forma automática, simplesmente porque não há nada nelas que chame a atenção ou cause espanto? Em primeiro lugar, a atenção e o espanto do próprio mundo. Muitos de nossos valores estão amalgamados com os alicerces do mundo, tão adaptados ao sistema do mundo que jamais trarão espanto ou despertarão a nossa atenção e nem serão capazes de causar incômodo aos olhos dos que estão em trevas no mundo, haja vista que a luz que Jesus disse que seríamos tem se convertido no mesmo tipo de luz com a qual o mundo que vive em trevas se ilude, produz e é capaz de suportar. Quantas atitudes nossas, quantos pensamentos nossos, quanta forma de valorizar a nossa, não causa nenhum espanto no mundo. O mundo olha para nós, não se incomoda com a luz. Quantas vezes nós dizemos assim, temos lá o Evangelho diz assim, ó, nós trabalhamos isso lá no programa, lá, cristoemim.com, você, estamos trabalhando a questão do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados, mais do que felizes, são os que choram, são os mansos, são os pobres de espírito. E nós queremos dar risada só. Entenda, não, vamos nos alegrar. Eu entendo o que quero dizer. Para o mundo isso é uma loucura, gente. Se você for viver dentro dessa perspectiva do reino de Deus, isto tem que causar algum espanto ao mundo. Em segundo lugar, podemos constatar em nós mesmos esta falta de espanto com o mundo. Nós, os que nos dizemos cristãos, ou seja, quando nossas atitudes, pensamentos, valores e modo de vida não espantam o mundo, nós é que deveríamos nos espantar. Isso é sintomático e revela para nós que precisamos urgentemente duas coisas: ou tirar de nós o nome de cristãos, ou nos arrepender. Pois quando isto acontece, entramos no estado do conforto, ou de conforto, e isto é mornidão. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Frio e calor são duas coisas que provocam reações imediatas. Quando nos deparamos com uma superfície quente, reagimos contra ela de forma rápida. O mesmo acontece quando entramos em contato com algo extremamente frio. O simples fato de estarmos confortáveis, indiferentes ou apáticos com a situação demonstra que carecemos desesperadamente de fé provada pelo fogo. Vestes brancas e colírio do céu. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Quando nós entramos nesse processozinho, sabe, de 40 graus, 40, 41, a gente começa a ficar confortável. E aí a gente entra num processo de mornidão, e a gente precisa ficar atento a isso. Jesus falou contra isso. Jesus falou para a igreja de Laodiceia sobre isso. Um querido estava me falando que existem algumas aves que vivem em lugares extremamente frios e que suas patas tocam o gelo e que o gelo não passa para o seu corpo. E eles foram ver, existem duas artérias, uma que sobe e outra que desce. E elas estão em sentido contrário no seu fluxo. E por que o gelo não sobe? Porque o sangue que desce aquecido é capaz de esquentar o sangue resfriado. Se elas tivessem o mesmo sentido,
ela ficaria morna. Mas porque há um atrito de fluxo entre as duas, aqui é quente, consegue aquecer, aqui é gelada. Entende isso? E ele falou, meu Deus, parece que a natureza está pregando para nós. Se a gente for andar em conformidade com o mundo vai nos deixar morno. Mas se em nome de Jesus o Senhor nos der a convicção de que nosso caminho é no sentido contrário, e nós nos dispormos, sabendo que isto é o posicionamento da nossa fé, isso é capaz de tocar na vida das pessoas. Eu não sei onde eu estou agora, perdi. Mas, como isso pode acontecer com a igreja? Se não fosse possível, Jesus não teria exortado a igreja de Laodiceia. E se aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer comunidade. Basta nos acomodar, nos importar mais com o conforto relacional com o mundo e suas opiniões a nosso respeito do que com o evangelho e suas implicações. Basta a omissão, o meio termo, a timidez, a falta de posicionamento. Tudo isso disfarçado com o discurso cristão da tolerância. Agindo assim, ou melhor, não agindo, logo a sequência do texto de Gálatas se apresenta. Aqueles que gostam de nos inquietar, tirar-nos da quietude, fruto do evangelho da graça de Cristo, se apresentam. E isto com um intuito claro, perverter o evangelho de Cristo. A luta, no caso específico que motivou Paulo a exortar os Gálatas, é contra os judaizantes. Porém, o mundo não se importa que seus agentes sejam os quentes judaizantes, os fariseus frios, os quentes judaizantes fariseus, os frios modernos conhecidos como ateus, ou o partido dos mornos equilibrados dos saduceus, desde que haja espaço para a glória humana. Para isto, agem promovendo confusão, Babel, em períodos longos, Ereque, de forma sutil, Acade, com o objetivo de chegar até a fortaleza de Anu, lugar onde Satanás reina através do homem, Calné. Essa é uma referência a Gênesis 10:10, falando sobre o reinado de Nimrod, e o princípio do seu reino é Babel, confusão, longo, Ereque, sutil, Acade, até a fortaleza de Anu, Calné. As coisas vão evoluindo num processo, vão evoluindo, e eles têm tempo para isso. Não chega de uma vez para outra, é um processo sutil e lento. E quando a gente vai atentar, vai perceber, quem está governando a estrutura, quem está governando é o homem. Quem está tendo glória é o homem, quem está fazendo é o homem, quem está produzindo é o homem. Se o homem faz, Deus faz, se o homem não faz, Deus não faz. Quando a gente entende o evangelho da graça de Deus, nós precisamos ver, Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Paulo vai dizer, eu trabalho mais do que todos vós, mas não eu, a graça de Deus que em mim habita. Quando nós nos entendemos como servo inútil, não é que nós não oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus para que seja instrumento de Deus. Não é que Deus depende de nós, da nossa ação. Nós entendemos que há um milagre de que Deus vive em mim, e a vida de Cristo é capaz de me mover em direção à vontade de Deus, e é capaz de produzir vida num reino onde só Deus pode ter vida. Mas quando a minha relação com Deus está pautada na religião, quando sou eu quem sustenta a obra de Deus, eu quero dizer, Deus não depende de nós para evangelizar o mundo. Deus usa homens, nós podemos abrir mão da nossa responsabilidade, mas Deus vai cumprir o seu propósito, porque Ele é soberano. O problema é nosso, é nós que não fazemos parte do que Deus está fazendo, é nós que atraímos para nós uma série de dores na nossa alma, dores nas nossas relações, morte em todos os níveis, ficamos apáticos espiritualmente até. Senão Jesus não falara aí a igreja de Laodiceia, não haveria essa exortação e o pedido e a exortação do arrependimento. O que eu estou dizendo aqui, amados, é simplesmente em amor dizer algo que talvez cada um de nós precisa atentar, porque isto é um perigo. Aí, quando é na religião, o nosso trabalho vira barganha com Deus, e é motivo para quando eu bato o carro dizer, Deus, o Senhor foi pilantra comigo. Porque eu estou lá servindo o Senhor, trabalhando, me dedicando na obra, estou lá dizimando, estou lá não sei o que lá. Como é que o Senhor me deixa bater o carro?
Não, não é isso. É aquele que se conhece como um fraco, um inútil, aquele que não pode nada, mas que foi alcançado pela graça do Deus Todo-Poderoso, que o ama, que o fez em Cristo Jesus, filho e filha de Deus, e que agora tem prazer e a alegria do privilégio de participar do que Deus está fazendo. E o seu serviço é adoração, o seu descanso é adoração, a sua respiração é adoração, e dizer assim: eu não mereço nada, mas Deus me deu o privilégio de ser de fato quem Ele me criou para ser, de experimentar alegria em servir, alegria em dar, e saber que mais aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Isso é loucura. É loucura, mas quando a minha mente é iluminada, quando o Evangelho traz a minha nova consciência, a consciência do reino de Deus, aquilo que a Bíblia vai dizer, que nós temos a mente de Jesus Cristo, então, isto tudo vira graça e descanso, porque eu sei que Deus não depende de mim. Isto tudo vira adoração, porque não há mais compartimentos na minha vida. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, tudo está envolvendo a glória de Deus. Entende, amados? Mas há um perigo, e há um trabalhar na minha e na sua mente, para que você se acostume com o quentinho do mundo. Agindo assim, ou melhor, não agindo... perdão, já li isso aí, né? Como exemplo, gostaria de destacar uma notícia. No dia 24 de julho de 2009, o jornal Folha de São Paulo notificou o fato de que o apresentador Marcelo Taz, do programa CQC, estava passando por algumas dificuldades e constrangimentos. Isso porque alguém resolveu passar-se por ele nas redes sociais. Diz o texto: o pretenso Taz usou a manha gráfica para induzir os internautas a erro. Trocou o L de Marcelo pelo I maiúsculo. Ele começou a oferecer ingressos para o CQC, emitia opiniões e fazia bagunça com o meu nome. Falei que era crime e dei um prazo de 24 horas para ele terminar com a história. Imediatamente procurei o Twitter, diz Taz, Folha de São Paulo, 24/7/2009. É um detalhezinho, gente. É um L que é substituído por um I maiúsculo. Para a gente que lê não faz diferença. Só o computador consegue saber a diferença de uma coisa para outra. O Evangelho é assim. Só que o Evangelho, eu vou dar uma pista para nós aqui. Esse outro Evangelho, ele sempre vai dar espaço para você. Ele não quer matar você. Ele quer reformar você. Ele não quer pôr um fim no velho homem. Ele não crê na depravação total. Você virou vítima. Você é um vítima. A sociedade, do seu pai, da sua mãe, da sua criação, da sua falta de recursos, você vira vítima. Entendeu? No mundo de vítima, ninguém pode ser chamado à responsabilidade. Começa com detalhezinhos e começa então a trazer o homem para dentro. E quando você vê, nós estamos tirando férias lá na fortaleza de Anu. Quando você vê, nós estamos nem nos espantando mais com as aberrações que se dizem em nome de Jesus Cristo aí. Nos textos direcionados à igreja, é comum tentarmos fazer a diferenciação entre evangelho e aquilo que Paulo vai chamar de outro evangelho. Nas Escrituras, encontramos duas palavras do grego para referir a este outro. Estas duas palavras estão contidas nesta porção da carta aos Gálatas. Uma é a palavra alós e a outra é a palavra héteros. Estas duas palavras, ainda que traduzidas da mesma forma, de forma igual no português, trazem, na verdade, significados distintos no grego koiné. Enquanto a palavra héteros refere-se àquilo que é flagrantemente outro, por sua diferença notável, que não deixa dúvida quanto à sua distinção, a outra, por sua vez, dá o sentido daquilo que é outro ou diferente, porém com semelhanças, que podem promover confusões. Sendo assim, exige sempre a atenção redobrada quando entramos em contato. Esta atenção se faz necessária a fim de não sermos enganados, confundindo manha com manhã. Nestes casos, a palavra utilizada é alós, empregada para referir-se a algo que é outro, porém que se assemelha. Essa estrutura é toda baseada numa mesma nascente.
Como lá, Caim e Abel são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas um representa o evangelho e o outro representa a religião. Vão usar o nome de Jesus, vão fazer milagres, vão profetizar, vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor, como Jesus já havia anunciado lá em Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos nossos prodígios, não expulsamos, não profetizamos. E eu lhes direi abertamente naquele dia: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, em verdade vos digo que nem vos conheço. Amados, é responsabilidade de vocês também. O suporte desta mensagem. A mensagem da cruz, da suficiência de Cristo, da graça de Jesus, da morte do pecador e da ressurreição do pecador, daquilo que não dá espaço para o homem, mas dá espaço para o milagre, para que a glória seja de Deus, para que qualquer ação seja sobrenatural, para que qualquer vida que seja manifestada de qualquer um de nós, a glória seja do tesouro e não do vaso de barro. Entende isso? Para que seja graça, para que seja libertador, para que seja verdade, para que seja salvadora. Isto é parte da igreja. Eu estou aonde, meus amores? Fico abismado com a seriedade deste fato e com o desprezo, a apatia e o desinteresse das pessoas que se dizem cristãs em relação à busca daquilo que diferencia o evangelho da graça de Deus em Cristo e este tal outro evangelho. O evangelho dos homens sem graça e ensimesmados. O sistema do mundo, no qual a religião do mundo está incluída, tem conseguido alienar as pessoas, tirando delas a capacidade crítica, num mundo de fronteiras elásticas e relativismo absurdo. Que Deus nos dê a graça, a coragem e a fé para nos posicionarmos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e em amor, você crê nesta mensagem? Vamos nos oferecer ao Senhor como instrumento de anúncio de um Deus gracioso, de um Deus libertador, de um Deus que muda corações, não de um Deus que adestra as pessoas para um comportamento adequado, mas Deus que é capaz de tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, dar um espírito novo e vir se fundir ao espírito do homem e vir ser um conosco. Vamos anunciar a vida em Jesus Cristo. E vamos ficar atentos aos nossos pensamentos, aos valores que nós temos e que se associam, ou seja, que não causam espanto ao mundo. Eu quero dizer que os seus filhos valem mais do que o seu trabalho. O mundo vai dizer que não. As pessoas estão se matando para aumentar a sua declaração de imposto de renda e diminuir os seus dependentes. E com os poucos que têm, sacrificam o presente para tentar dar um futuro aos seus filhos e acabam por perder os dois. Trabalhem, como o Glenn falou do salmo que nós estávamos orando ali atrás. A palavra de Deus vai dizer que aos seus Deus dá enquanto dorme. É em vão. Esse sistema, desse outro evangelho, tudo depende de nós. Por isso a glória é nossa.
Tudo depende de nós e a glória é nossa. Não há espaço para um Deus galardoador. Trabalhe como que ao Senhor, esperando de Deus a recompensa. Dê razão ao Senhor de que o mais importante é os relacionamentos do que as coisas. É nesse sentido que o mundo vai entrando na nossa cabeça, quando vê, nós estamos tão atarefados, não temos tempo com Deus, com os irmãos, com esposa, com filhos. E achamos que isso é ser cristão. Então estamos vivendo e nos deparamos com alguém do mundo que está na mesma situação, sacrificando a mamão, seu tempo, sua saúde, seus relacionamentos. E ele não consegue ver em nós nada de diferente, por isso não se espanta. É nesse sentido que eu quero dizer. Quando você estiver andando com essas pessoas que o Senhor nos chama a andar, elas poderem ver a vida de Jesus Cristo atuando na sua vida, e você dando razão a Deus, dizendo: Senhor, me dê a graça de amar gente, e de ter gente em alta conta como o Senhor tem, no amor, e de dedicar mais a minha vida a esse tipo de situação. E daí, quando ela olhar para a sua vida e falar: mas meu moço, esse cara é doido, essa mulher tá louca. O mundo vai dizer para as mulheres serem independentes. Não fica dependendo de homem não, mulher. Não, queridas, não dependa de homem mesmo não, dependa de Deus. Sabe, que o seu trabalho também seja para Deus. Que o seu estudar seja para Deus. E que a sua casa seja um instrumento, uma luz que resplandece, que cega os olhos do mundo, assim, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Vocês entenderam mais ou menos o espírito do que eu estou querendo dizer? E a única coisa que eu estou querendo dizer aqui é cuidado. Não vamos achar que isso não pode acontecer com a gente, não. Porque isso pode. E vamos pedir a Deus que nos inflame pelo seu Espírito, de alegria por causa da salvação e de um espírito adorador, nesse sentido, não do espírito adorador da religião, que é só aquele que se curva, pode ser plantando bananeira mesmo, mas de um espírito adorador que vive na dimensão da adoração. Senhor, a minha vida é tua, eu estou aqui, eu não pertenço a esse mundo, eu fui escolhido desse mundo, eu só não fui tirado ainda. Mas o Senhor disse que o Senhor me escolheu, e o Senhor me escolheu para ser sal e para ser luz. Que a face de Cristo possa resplandecer na minha e na sua face, e que o Senhor avive a sua igreja nesta cidade e nesse país para a glória dele. E que se o Senhor nos dê o privilégio de fazer parte disso, nós possamos nos alegrar e estar contentes. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.